sol vai brilhar, levando alegria no ar. 98.7 Rádio NSC, a rádio que fica com você. Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela querida rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui pertinho da Princesinha do Mar, a nossa praia de Copacabana. O dia hoje está absolutamente maravilhoso, um céu azul, um sol brilhante, praia lotada. Para eu estacionar o carro aqui perto da rádio hoje foi um sufoco, mas estamos iniciando mais esse programa, que é uma iniciativa da nossa ONG, do Centro de Apoio ao Tabagista, e nós hoje temos uma convidada especial, que é a Cristina Pérez, uma psicóloga, muito minha amiga de longos tempos, e nós vamos tratar de um assunto no qual ela tem se dedicado bastante dentro da questão do tabagismo. É um aspecto do tabagismo que a gente tem discutido pouco, as pessoas têm pouca informação sobre isso, e vai ser uma oportunidade muito boa da gente reverberar um pouco essa iniciativa dos programas do planeta que tentam controlar o tabaco, que são as chamadas imagens de advertência que são colocadas nos maços de cigarro. Mas a gente, a partir daqui, vamos falar mais em fotos dos maços de cigarro. Qual é o efeito disso? Eu me lembro quando isso se iniciou, depois de muito esforço aqui no Brasil, a indústria dizia, primeiro, que aquilo ali seria impossível de ser feito, né? Era um trabalho gráfico que não seria possível de ser feito. Obviamente, a gente sabia que isso era uma lorota, porque, inclusive, já havia experiências internacionais nesse sentido. Então, era possível de ser feito. Depois, dizíamos que aquilo ali também agrediria um consumidor e que isso também deveria ser colocado em qualquer outro produto que fizesse mal à saúde. E as coisas foram evoluindo, a lei federal acabou vigindo, né? Nós temos uma lei sobre a qual a nossa convidada vai falar, quando é que foi que essa lei foi implantada, como é que foram as iniciativas. Tudo que se refere ao tabaco, na verdade, requer um enfrentamento grande, porque a interferência da indústria é imensa. Em todas as áreas que a gente tente fazer algo para controlar o tabaco, a indústria interfere, não só no Brasil, como globalmente. Mas então, primeiro eu gostaria que a nossa convidada, que já esteve aqui, inclusive, numa outra oportunidade, mas que a Cristina Pérez se apresentasse, e depois a gente vai explicar um pouquinho melhor qual é o objetivo do programa de hoje e o que a gente vai discutir aqui. Cristina, é um prazer ter você aqui nesse sábado à tarde, e vamos fazer um bate-papo bem gostoso e vamos ver se a gente influencia positivamente nossos ouvintes. Obrigada, Alexandre. É um enorme prazer estar aqui. Agradeço o convite mais uma vez. Sempre conta comigo. Bom, eu sou Temos contado. É verdade. Sou psicóloga de formação, com mestrado e doutorado em saúde pública, né? E quase 30 anos aí trabalhando no controle do tabaco junto contigo e outros parceiros, né? E já trabalhei com tratamento do fumante, já trabalhei com a linha gratuita telefônica, né, que ajuda e apoia os fumantes, informa, e agora também com as advertências, já desde 2000 venho fazendo um trabalho com essa medida de controle do tabaco, que você chamou aí de fotos, são fotos, né, tem imagens, tem frases, né, tem muita informação ali na embalagem de cigarro. Você falou na sua formação, assim, rapidamente, mestrado, doutorado, e foi justamente por eu ter assistido a defesa de sua tese de doutorado que me deu o estalo de te trazer aqui novamente, porque a tese é muito interessante, é fruto de um esforço de anos seus e de acompanhamento dessa área, e então foi isso que justificou.
Eu tenho, inclusive, aqui, você tem de cabeça o nome da sua tese? Porque senão eu procuro aqui. Tem. São percepções, a gente avaliou as percepções e emoções de fumantes e não fumantes, jovens e adultos, com relação à advertência sanitária da embalagem especificamente de cigarro. Porque a gente tem advertência em todos os produtos derivados do tabaco, mas eu estudei especificamente o maço de cigarro. Então, eu coloquei assim o nome do programa como sendo as fotos nos maços de cigarro ajudam a saúde pública, porque fazendo uma breve introdução aqui do problema para quem não conhece, o tabagismo ele é considerado o maior problema de saúde pública do planeta. E isso não é de hoje, isso é de décadas, né? As coisas só têm piorado de uma certa maneira. Então, o tabagismo, em 1998, quando assumiu a direção-geral da OMS, uma norueguesa fantástica chamada Gro Brundtland, essa doutora Gro, inclusive, foi a presidente, a chairman da nosso Rio Eco 92, aqui no Rio de Janeiro, e ela, além de ser médica, ela também é uma ambientalista. Por isso que ela foi a presidente da Rio Eco 92. Mas em 98 ela assumiu a OMS e elencou, ranqueou o tabagismo e a malária como os 2 maiores problemas de saúde pública do planeta. A malária ela não é disseminada como o tabagismo, então o tabagismo acabou ganhando uma repercussão maior. Os dados na época que a doutora Gro ranqueou o tabagismo dessa forma, o tabaco matava 4 milhões de pessoas por ano. E hoje, um quarto de século depois, o tabaco mata 8,2 milhões de pessoas por ano, e a OMS tem um cálculo que diz que para cada morte a gente tem 20 adoentados graves. Então, de 8 milhões e 200 mil, a gente tem, então, 160 milhões de pessoas que se adoentam gravemente. Isso gera uma perda de consumidores para as indústrias, As indústrias perdem anualmente os óbitos, pacientes que foram a óbito, e boa parte desses adoentados graves, porque não são os adoentados leves que a OMS pensa. Então, o enfrentamento desse problema precisa ser multifatorial. E uma das formas que se pensou em influenciar as pessoas, os consumidores, a reduzirem o consumo, ou abandonarem o consumo, ou nem começarem a consumir, foi justamente essas imagens, fotos que se colocam nos maços. Então eu queria, Cristina, que você passasse a sua experiência, mas iniciasse tentando resgatar esse histórico. Quando é que se bolou isso? Porque isso é uma coisa dos maços de cigarro, Isso não tem, por exemplo, numa garrafa de conhaque, não tem em outros produtos comercializados. Qual é a história dessas imagens? Na verdade, aqui no Brasil, essa iniciativa começou na década de 80. O Brasil, inclusive, teria sido o primeiro país no mundo a colocar alguma imagem na embalagem, que na época eram aqueles pictogramas, que são umas imagens que parecem uns bonequinhos. E isso foi instituído, isso chegou a ser publicado um decreto em 1984, definindo esses pictogramas, mas a indústria do tabaco interferiu naquela época e conseguiu voltar atrás, e aí a gente começou com as frases. Eram umas frases na lateral da embalagem de cigarro, só que eram frases, primeiro era uma frase só, o Ministério da Saúde adverte, cigarro faz mal à saúde, quem é mais velho vai lembrar dessa frase, que é a que ficou na cabeça da gente. E era uma frase com uma cor que não era definida, então cada embalagem tinha uma cor, e normalmente eles botavam na cor que era menos perceptível, E depois a gente foi conseguindo instituir frases mais fortes, o cigarro causa, a nicotina causa dependência, o infarto, o uso do tabaco, o tabagismo. Eu me lembro que eles diziam inicialmente, pode causar infarto. Essa foi a primeira. Pode causar câncer. E depois a gente conseguiu tirar o pode, e instituiu o causa, A nicotina causa dependência, o tabagismo causa infarto. Então, essas frases elas foram evoluindo, e em 2001 o Brasil foi o segundo país no mundo a colocar essas fotos, como você está chamando. E aí a gente conseguiu colocar isso numa face inteira
do maço, que é a face traseira, né? Se a gente olhar, tem duas faces as embalagens, né, prioritárias, assim, que a gente chama de maiores. Na frente era a marca e atrás era essa advertência. E de lá para cá a gente conseguiu mudar, até o momento, 4 grupos de imagens, né? Atualmente o que a gente tem no mercado é o quarto grupo de imagens, com essas fotos e com mensagens que também vão sendo modificadas. Então vamos voltar só um instantinho, que você disse que o Brasil foi o segundo país, né? E o primeiro? Canadá. O Canadá foi o primeiro e o Brasil foi o segundo. Atualmente a gente já tem muitos países, grande parte dos países já adotaram essas advertências com imagens até mais impactantes do que a nossa. E qual é a história? Você disse que nós estamos no 4º grupo de imagens, ou seja, os maços de cigarros são produzidos hoje, tem determinadas fotos e determinadas mensagens. E como é que isso evoluiu? Da primeiro grupo, quem é que elaborou isso, esse primeiro grupo de mensagens? O primeiro e o segundo foram elaborados pelo Ministério da Saúde, né, com o apoio, o suporte do Instituto Nacional de Câncer. O terceiro grupo foi coordenado pelo Instituto Nacional de Câncer, na época era eu que estava à frente desse trabalho, junto com a Anvisa, o FRJ, PUC do Rio de Janeiro e UF. E o quarto grupo foi elaborado pela Anvisa, especificamente. A partir de então a Anvisa tem a coordenação dessa medida e contou também com o apoio, né, dos parceiros do controle do tabaco, do INCA, da CT. Inclusive eu mandei uma mensagem para a Nádia Rebouças, espero que ela esteja ouvindo o programa, que ela também participou disso. Eu acho que foi o terceiro grupo na época da PUC, não foi? Foi. Porque eu inclusive fui a uma ou duas reuniões desse grupo. Acho que era num hotel aqui na Avenida Atlântica, aqui no bairro mesmo. Né? Me lembro da Nádia, muito querida. E aí, qual é o objetivo, vamos dizer, desde o primeiro grupo até hoje, o objetivo é mais ou menos o mesmo, né? Quais são, não é nenhum objetivo, quais são os objetivos de você colocar as mensagens dessa maneira e isso se baseou em quê? Tem 3 objetivos principais. O maior de todos é informar a população, né, Alexandre? Porque se a gente deixar por conta da indústria do cigarro, eles vão dar informações enganosas, né? Então, o que a gente quer é dizer para a população o que cigarro causa. Na verdade, ele não traz benefício nenhum. Né? O uso do cigarro, diferente, por exemplo, do vinho, né, que as pessoas falam de um fator protetor. Um cigarro, você fumando um cigarro, ele vai fazer mal. Ele não tem nada de bom. Então, o principal objetivo é informar. O segundo objetivo é um objetivo que ele vai ter, além da informação, ele trazer para aquela embalagem de cigarro um aspecto não tão positivo. Porque quando a gente fala de embalagem, a embalagem ela tem um poder enorme. Às vezes a gente compra um produto, qualquer que seja, pela embalagem. Então, a embalagem de cigarro, a gente está falando, na verdade, da embalagem de uma droga. Ali se vende uma droga. E é esse o ponto principal, né, desse produto. E a partir do momento que algumas pessoas entram em contato com essa droga, algumas desenvolvem dependência. E aí não tem mais uma escolha de usar ou não. Né? Não é uma questão de escolha, como já foi até, inclusive, tema de propaganda de cigarro quando existia. Então, essa embalagem ela precisa ser aversiva. Por que as imagens são feias? Porque a gente quer causar afastamento do produto. A gente não quer que as pessoas se aproximem daquele produto. Porque é um produto muito perigoso. Uma pessoa em cada 3 desenvolve uma dependência daquela droga. Então, quando a gente faz esse tipo de abordagem, a gente quer que quem não fuma, que são os jovens, os adolescentes, não comecem a fumar por causa dessas imagens e dessas mensagens. E, por um outro lado, a gente também quer que os fumantes, né, que já são dependentes, sejam estimulados e motivados a deixarem de fumar, que eles comecem a ter mais consciência do que aquele produto causa. E também que ele tem condição de deixar de fumar, porque eu acho que essa é uma informação importantíssima. Isso, além de, enfim, vamos falar da informação, que foi o aspecto que você ressaltou primeiramente, né? Eu me lembro que me causou surpresa, eu não sei em qual grupo de imagens foi, mas me causou muita surpresa quando eu li um artigo que dizia que as pessoas tinham descoberto doenças provocadas pelo uso do cigarro a partir das imagens, porque dentro da minha cabeça eu achava que, por exemplo, que o cigarro infarta, que o cigarro dá câncer, que o cigarro provoca
contribui para a impotência sexual, que pode gerar aborto espontâneo. Eu achava que aquilo já fizesse parte do conhecimento das pessoas. E ali eu entendi, apesar de eu lidar muito com comunicação, né, o nosso programa aqui tem esse objetivo de informar, mas eu não sabia que o desconhecimento fosse tão grande assim, né? E eu não, na hora que eu me toquei disso, eu não tinha pensado que o objetivo da colocação das fotos fosse informar. Eu achava que fosse só ressaltar aquilo que a pessoa já sabia. Então, vai ver um indivíduo, vai ver um feto ali, né, um feto morto, e ali vai se tocar e, nossa, eu não quero mais fumar porque eu estou grávida. Mas não, era para informar as pessoas que o cigarro pode matar o seu feto, né? E no caso dessas mensagens, Alexandre, no terceiro grupo de advertências, que foi esse que a gente trabalhou com várias organizações, a gente fez uma pesquisa exatamente sobre a informação que estava ali na embalagem. E é isso, o infarto, câncer, gangrena, aborto, grande parte da população, sempre acima, um percentual acima de 90%, entre 97% e 98% das pessoas sabem que o cigarro causa essas doenças. Mas a gente se surpreendeu porque cegueira era uma informação que as pessoas não tinham, não sabiam que cigarro poderia causar cegueira. E por isso que a gente tem uma das imagens falando de cegueira, que a ideia era essa. Vamos informar, então, que as pessoas não sabem que também causa cegueira, causa envelhecimento precoce da pele. São questões, como você falou, a impotência, né? Então, assim, apesar das pessoas saberem que causa câncer, infarto, tem algumas outras doenças que não são reconhecidamente causadas pelas pessoas, né? Elas não entendem que elas são também causadas pelo cigarro. Então, me lembro importante. Que isso não afeta só, não é uma preocupação feminina, mas é mais feminina a questão da pele. E eu me lembro que, né, foi feita uma matéria por uma jornalista ótima da Folha de São Paulo, a Cláudia Colucci, que ela fez uma matéria sobre rugas, muito interessante, porque a grande maioria das pessoas acham que as rugas são provocadas essencialmente pelo sol, né? Pela exposição ao sol. E a matéria da Cláudia trouxe especialistas, mas tinha uns diagramas, né, uns gráficos, que mostravam que o envelhecimento da pele via sol era mais superficial do que o envelhecimento via tabagismo, né? Então, a chance de uma mulher e de um homem ter rugas, ter aspecto de envelhecimento é muito maior em quem fuma do que quem se expõe ao sol. Não que a gente esteja dizendo para as pessoas se exporem ao sol, mas as pessoas não tinham essa informação que o cigarro tinha esse poder, né? Inclusive não só quem fuma, mas como quem está exposto à fumaça do cigarro, inclusive. A gente também precisa falar sobre isso, né? O problema não é só a pessoa fumar, mas ela está em ambientes em que outras pessoas fumam, ela ser exposta àquela fumaça que sai da ponta do cigarro e a fumaça que sai da boca do fumante. Então, são duas vias de intoxicação e elas causam as mesmas doenças que o próprio fumante tem o risco. E o pessoal andava dizendo, eu acho que muitos os porta-vozes da indústria, que as imagens não teriam efeito algum, né? Que isso era bobagem, era só para encarecer a manufatura, mas que isso não ia se refletir em nada, enfim. Quais são os dados que a gente tem que demonstrem que essa exposição é eficaz? Quase metade das pessoas entrevistadas na Pesquisa Nacional de Saúde, né, 47% das pessoas entrevistadas, elas disseram que pensaram em deixar de fumar por causa dessas imagens. Quase metade, no Brasil, no Brasil, nossa. A pesquisa nossa, e é um impacto muito importante, não só de fazer as pessoas pensarem, né, mas pensar também como é que ela pode deixar de fumar, porque ali na advertência tem o 136, que é um telefone que a pessoa pode ligar e obter informação sobre como deixar de fumar. Aonde pode se tratar. Aonde pode se tratar, mas além disso, eu vou enfatizar, Alexandre, nesse número as pessoas foram capacitadas, estão treinadas para informar como é que eu paro de fumar. A pessoa que liga para lá e quer saber o que eu faço primeiro, o que eu faço no segundo momento, como é que eu posso, quais são os recursos que eu tenho para deixar de fumar. E é uma ligação gratuita.
né? Esse número, quando ele foi 136, hein, gente? 136. Esse número ele foi lançado em 2001 pelo Ministério da Saúde, e desde então ele tem sido extremamente procurado pelas pessoas, principalmente quando ele entrou na embalagem, na carteira de cigarro, né? Porque as pessoas tiveram acesso a ele. Lá eles encontram informação como deixar de fumar, como eu disse, mas também informações gerais. Se o cigarro faz mal, por que faz mal, o que é alcatrão, o que é nicotina, por que eu posso ter alguma doença se eu conviver com algum fumante, né? Lá eles têm todas essas informações. Então, assim, é importante que as pessoas não só se estimulem a deixar de fumar, como não tenham vontade de fumar. A gente tem que lembrar que quase a maioria das pessoas começaram a fumar antes dos 19 anos de idade. A gente está falando dos adolescentes, né? Então, assim, é importante que ele veja que aquela embalagem, eu sempre falo isso, como é que pode vender uma droga que mata numa embalagem bonita? Não pode ser bonita, ela tem que ser feia, né? Ela tem que realmente causar repulsa, que é o que a gente chama. Aquilo ali é um objeto que tem que causar repulsa. Ele mata, ele adoece as pessoas, né? E todas essas doenças, né, você sabe, são muito sofridas, né? Não só para a pessoa quanto para a família. Então, assim, é uma droga muito potente, muito perigosa. Quantas imagens cada grupo desse? O grupo atual, que é o quarto, ele é composto de quantas imagens? Esse especificamente tem 9, mas os anteriores tinham 10 cada grupo. Talvez as pessoas não saibam que ao cigarro são atribuídas entre 60 e 70 doenças diferentes, né? Então, a informação que é passada via as fotos não chega a quase, não chega a 15% do potencial danoso do fumo, né? Então, ali estão algumas referências, mas não a todas. Por exemplo, ao cigarro é atribuído o maior percentual de desenvolvimento de câncer na nossa espécie. Em torno de 1/3 dos cânceres são ligados ao uso de tabaco. Mas desses cânceres, a gente tem 19 tipos de cânceres diferentes, em sistemas diferentes. Obviamente, você não vai fazer uma foto no máximo para cada câncer, né? Porque senão até o impacto diminui, né? Porque a pessoa vai ver cada dia uma coisa diferente. Mas é bom que a gente saiba que existe câncer de boca, né? De cavidade oral, que é onde a fumaça agride inicialmente, traqueia e brônquios, né? Os cânceres de pulmão. Mas aquilo se espalha de uma forma em que tem câncer de bexiga, né? Exatamente. Câncer de colo do útero. Eu não me lembro qual é a imagem que se relaciona ao câncer nos machos nessa história toda, mas depois a gente, nos comentários do programa, tanto no Face quanto no YouTube, a gente vai colocar essas imagens para ficar aí para sempre, para quem quiser pesquisar, né? Bom, enfim, me diz, você falou que em 2001 é que isso começou a acontecer, não é isso? As imagens, né? Isso. Mas também em 2001, o 2000 bate a lei que proibia a propaganda de cigarro, né? Então foi meio sincronizado a coisa, né? Veio mais ou menos, eu acho que o impedimento da propaganda veio um ano antes, se não me engano. Acho que foi 2000, isso, né? 2000. Vamos falar um pouquinho das campanhas publicitárias que você se lembre, depois eu falo das que eu me lembro também. Como é que eram, nós já não somos garotinhos mais, né? A gente pegou isso ainda, né? Quem nasceu depois de 98, não pegou mais, né? Não sabe como é que eram as campanhas. O que você lembra dessas campanhas de publicitárias? Eu não só lembro, como na minha tese, depois eu vou compartilhar contigo, você compartilha com os ouvintes, eu coloquei algumas imagens de propaganda para situar o leitor do que a gente está falando, né? Porque, assim, talvez as pessoas mais novas não lembrem, mas se você pensar no Homem de Marlboro, todo mundo sabe quem era, né? Mesmo quem não viu a propaganda, olha o impacto disso. Né? 3 homens de Marlboro morreram de câncer de pulmão. Exatamente. Mas, assim, é importante a gente, quando eu fiz esse levantamento para a tese, é muito interessante e muito revoltante para a gente que é da saúde, ler o que eles diziam, né? Fumar é uma questão de escolha, fumar é uma questão de bom senso, né? Como é que fumar é uma questão de bom senso? Como é que podia ter uma propaganda escrito isso, né? Como se aquelas propagandas, elas evocassem sucesso, elegância,
né? Beleza, nada disso está relacionado. Charme, a gente viu. Batia muito isso para as mulheres, né? Era um cigarro destinado às mulheres. Era uma morena linda, esbelta, sempre muito bem vestida, e dizendo o importante é ter charme. O importante não importa se você vai morrer, se você vai adoecer, o importante é você fumar um cigarro, né? A mensagem que estava por trás era essa. Mas assim, tem outras propagandas que eu também fiz esse levantamento, você conhece, com certeza, que tinha o Papai Noel oferecendo cigarro, tinha médico oferecendo cigarro. Como é que a gente pode imaginar isso? Médico dizendo que fumava uma marca porque era melhor ou que então a outra. Optar pelo cigarro com filtro, porque daí a pessoa não vai adoecer. Então, assim, tem muita informação enganosa. Os baixos teores, né, os cigarros de baixos teores que foram oferecidos como seguros, né? E aí a gente faz um paralelo com o que está sendo oferecido agora de tecnologia com cigarro eletrônico, como se fosse mais seguro. E não vamos chegar lá. Quando você lembrou a história dos filtros, eu editei um vídeo outro dia, que eu acho que é da década de 60, era uma imagem que eles estavam lançando, porque no final da década de 40, início de 50, o Ministério da Saúde americano lançou um grande produto de informação sobre os malefícios do cigarro, né? E deram o nome, se não me engano, de Tabaco ou Saúde. E foi um impacto assim na sociedade, porque juntou-se com as pesquisas que o Dr. Richard Doll, em inglês, tinha feito, né? Começou a estudar em 1930, separou 2 grupos, né? Médicos e médicas, fumantes num grupo e não fumantes em outro, e viu nos primeiros 20 anos da pesquisa que morria muito mais médico e médica que fumavam. E, inclusive, ali se levantou o perigo do cigarro na produção de câncer. E aí, isso teve um impacto muito forte na sociedade americana, que diziam que antes que o câncer de pulmão era por causa do asfalto, freio dos carros, que soltava, e solta mesmo amianto, mas não na proporção do fumo. E aí eles lançaram o filtro de carvão, eles chamavam que era de carvão ativado, foi um cigarro quente, inclusive. Quando você vê esse vídeo, é um negócio assim, chega a ser criminoso, porque ele era muito bem feito, a imagem era muito boa, né? As pessoas queriam fumar, porque é uma droga, e quando você diz que agora você tem o filtro... Agora tem a segurança. Tem a segurança. Depois a gente viu os estudos posteriores, mostraram e continuam mostrando que o fato de você fumar um cigarro com filtro é pior do ponto de vista da inalação das substâncias, porque você puxa mais fundo, né? Você leva aquela poluição para um espaço mais profundo dos alvéolos, enfim. Mas quando você vê, agora temos carvão ativado. E fala um pouquinho da história dos baixos teores, que você também mencionou, que já foi mais ou menos na década de 70, e quem não viveu essa época também não sabe o que foi isso. Surgiu do nada, né? Primeiro os filtros, década de 50, e surgiu do nosso cigarro de baixo teor. Lembra o pessoal o que era isso? Pois eram cigarros com teores menores, né? De alcatrão, nicotina e monóxido de carbono, que não é uma medida segura para nada, né? Infelizmente, né? Realmente ele não faz diferença nenhuma para o sistema da pessoa, para o corpo, né? Para as consequências que o cigarro pode trazer. E a gente sempre alerta, Alexandre, que o corpo, na verdade, quando ele desenvolve uma dependência, é como se ele criasse um repositório que ele precisa encher de nicotina. É como um copo, um balde, vamos dizer, uma caixa d'água cheia de nicotina, infelizmente. E essa caixa d'água, ela precisa estar cheia, esse copo ele precisa estar cheio de nicotina. Então, quando a indústria faz o cigarro de baixo teor, na verdade era um cigarro para iniciante, para a pessoa achar que ele não fazia mal e começar a fumar, mas depois ela mudava para o cigarro comum, cigarro de teor alto. Por quê? Porque ela vai desenvolvendo uma necessidade de nicotina. Então, o que ela faz? É muito claro, ela dá tragadas mais profundas, em que ela absorve mais nicotina, né? E isso é muito grave para os pulmões, né? Ela aumenta o número de cigarros, né? Sem perceber. Então, assim, são artifícios que a pessoa que é dependente da nicotina acaba se utilizando para ter mais nicotina. E prende o ar mais tempo lá dentro, a fumaça, ele segura um pouquinho mais. Isso tudo é inconsciente. O cérebro é que está comandando, né? Exatamente. Para ter o quê? Para ter aquele copo cheio de nicotina. Não importa se o cigarro vai dar menos, ela vai procurar formas de ter mais. E um último artifício do cigarro light, na verdade,
ele é light, ele é de baixo teor, ele é suave, porque ele tem uns furos no filtro, em que a ideia é que a fumaça saia por aqueles furos, né? E o fumante não absorva, não bote para dentro do corpo. O que o fumante fazia sem perceber? Tapava aqueles furos com o dedo ou com a boca, botando o cigarro mais para dentro da boca. Então ele deixou de ser light, né? Assim, não é uma boa saída, não é uma alternativa. E eu me lembro que nessa época, dois produtos foram lançados por duas das maiores empresas brasileiras, né? Uma lançou o cigarro Free e outra lançou o cigarro Galaxy. O Free era da Souza Cruz e o Galaxy era da Philip Morris. E quando a Philip Morris lançou o Galaxy, ela fez um mote, né, uma frase para apresentar o Galaxy, chamando de uma decisão inteligente. Ou seja, você usar um cigarro de baixo teor seria uma decisão inteligente. Só que eles não pararam de produzir os cigarros de alto teores. Então, ficou um paradoxo, né? Se você diz para o seu consumidor que a decisão inteligente é mudar para baixo teor, então quem está fumando o cigarro de alto teor é burro. E aí o Galaxy praticamente não decolou. Enquanto que o produto bolado pela Souza Cruz não dizia que a decisão era inteligente, ou melhor, ou mais saudável. Dizia que era uma questão que você já mencionou aqui algumas vezes, uma questão de escolha. Você que decide, ou seja, a população não tem a menor capacidade de decidir nada nesse sentido. Mas ele dizia, você que decide, você quer fumar alto teor, você fuma, baixo teor, você fuma. E todas as mensagens do Free eram mensagens com essa dicotomia. Por exemplo, você tinha uma revista, o Galaxy era anunciado numa página da revista. Quando você tinha um anúncio do Free, era anunciado sempre em 2 páginas. E havia sempre um contraste entre uma página e outra. Ou uma página era escura e a outra clara, ou texto, ou numa página era mulher, na outra era homem. Havia sempre uma duplicidade ali para mostrar que nós aqui não estamos querendo impedir que você fume cigarro de alto teor, mas tem essa outra opção, escolha o que você quiser, né? Eu acho que um bom paralelo a isso é um dos cigarros que não existe mais essa marca, mas até onde eu sei era o único lugar no mundo que tinha, que chamava Free, né? Como é que um cigarro que aprisiona uma pessoa numa dependência grave, que causa consequências graves, pode se chamar liberdade? Não tem liberdade nenhuma. Isso. Né? Não tem liberdade nenhuma. Então eu acho que a indústria, a gente precisa dizer que a gente está do lado da saúde, mas essa indústria que vende, ela só quer lucro. Ela precisa desse fumante para quê? Para gerar lucro para ela. Porque você imagina você ter um produto que a pessoa fica dependente. Isso. Não quero mais nada, né? Eu vou ganhar dinheiro em cima dessa pessoa. E então eu acho que é importante a gente dizer que causa dependência, né? Que não é uma questão de escolha. Tem 2 artigos já foram publicados que para algumas pessoas, não é para todas, mas algumas pessoas basta um cigarro para desenvolver um mecanismo de dependência. Né? Então, é o que eu falo, eu tenho um filho de 16 anos, eu acho que algumas coisas a gente não pode contar com a sorte. E droga, né, como nicotina, como cigarro, eu não vou contar com a minha sorte, eu vou experimentar um cigarro e de repente eu vou desenvolver uma dependência daquele produto por 30, 40, 50 anos, que sai o resto da vida, né? E comprometendo a minha qualidade de vida, porque o que a gente quer que a população entenda não é, o cigarro é coisa do mal, não, ele causa mal, né? Ele causa doenças que são irreversíveis, né? E que vão fazer a pessoa morrer mais cedo. Né? Essa vida que vai custar não é só a vida da pessoa, é de toda uma família, né? E com muito sofrimento. Então, assim, na minha tese eu trouxe essa questão de que por que as pessoas começam a fumar? Né? Se elas começam durante a adolescência, elas começam porque tem algumas dificuldades que são inerentes a essa fase da adolescência. As pessoas são tímidas, têm mais vergonha, né? Sofrem de alguma questão emocional, e a droga ela vai atingir o sistema nervoso central, sim, e ela vai dar sensações que vão aplacar esses desconfortos. Então, para que eu vou entrar em contato com isso, que vai dar uma teórica falsa solução para um desconforto que eu estou sentindo? Ela não vai tratar. Aquele desconforto ele vai continuar ali, e eu vou desenvolver a dependência a um produto. Quer dizer,
é um produto grave, é um produto que custa a vida das pessoas. Sendo que qualquer desconforto que eu sinta, e aí falando como psicóloga, eu posso ter outros recursos saudáveis. Né? A sensação que a nicotina traz, né? Porque ela produz dopamina, ela faz essa produção de substâncias que vão dar sensação de prazer, eu adquiro andando de bicicleta, eu adquiro conversando com os amigos, eu adquiro fazendo atividade física, né? Coisas que são saudáveis pra gente. Então é melhor optar por saídas saudáveis e não por uma saída que vai levar a um adoecimento ou até uma morte. Você mencionou uma coisa super importante para a gente que lida com a dependência de nicotina, que é a questão da capacidade que a nicotina exerce de fixar a pessoa, né, de tornar a pessoa escrava. E eu estava lembrando de uma experiência antiga, inclusive, mas muito bem feita, de 4 drogas: heroína, cocaína, nicotina e álcool. Pegaram os ratos de laboratório, geraram dependência dos ratos, cada um numa droga, e eles comiam a mesma comida em gaiolas diferentes, né? Então os ratos comiam a mesma comida que os outros e usavam drogas diferentes. E aí os experimentadores chegaram um momento, antes dos ratos morrerem de inanição, de fome, eles tiraram a comida e a droga. Mas antes dos ratos morrerem de fome, eles retornaram com a comida e com a droga de cada rato. E o único rato que foi primeiro usar a droga do que comer foi o rato da nicotina. E um pesquisador americano chamado Joseph DiFranza fez uns estudos a respeito de iniciação e viu que aquelas pessoas que têm um perfil genético que os predispõe a ficar presos à nicotina é o que você se referiu. Um cigarro é o suficiente para o indivíduo ficar 40, 50 anos, 70 anos ligados àquela droga e muitas vezes morrer por aquilo, porque o tabagismo mata 1 em cada 2 consumidores, né? Então a gente não está falando de uma droga qualquer, é a substância psicoativa que mais gera escravidão, que mais gera dependência química, inclusive do que o crack, pela rapidez que a nicotina chega no cérebro, né? Só sobre esse ponto que você falou da nicotina, de ser difícil, o nosso querido Drauzio Varela tem essa experiência, né? Dentro dos presídios, ele viu isso lá dentro, né? Que as pessoas conseguiam ficar sem outras drogas, mas sem o cigarro era muito difícil. E as consequências, né? Os sintomas que as pessoas têm da falta da nicotina são graves, parece que é besteira. Para a pessoa que nunca fumou, às vezes, até uma pessoa que convive, um familiar que convive com fumante, é difícil entender, mas por que não fica sem cigarro? Poxa, é só parar de fumar. Não, eu atendi muitas pessoas que tinham confusão mental de estar no meio da rua e estar sem se fumar, pela falta da nicotina, ter uma confusão, uma desorientação. Para onde que eu estou indo, de onde eu estou vindo? Tem pessoas que têm muita dor de cabeça, formigamento, né? Tem taquicardia, né? O coração palpitando forte. Então, assim, é droga potente mesmo. E quando tira, né, a pessoa sente falta. Do mesmo jeito que as pessoas, quando começam a fumar, tossem, né? Tem aquela sensação desagradável. Olha o impacto que essa droga causa, né? E é importante, você estava falando de comparação com as outras drogas. É uma droga que chega rapidamente ao cérebro, né? Porque a fumaça do cigarro, ela é absorvida pela boca, pelo pulmão e não pela boca, como charuto, cachimbo é absorvido pela boca. No cigarro, ele é absorvido no pulmão, né? Então, o nosso sangue passa pelo pulmão e distribui, chegando ao cérebro, a nicotina em 7 a 9 segundos. Então, assim, é uma pancada muito forte. Muito forte. Né? Então é muito grave, é diferente do álcool, é diferente, não é dizer que álcool é menos pior, não. Todas as drogas são muito ruins, mas o cigarro, apesar de ser vendido em qualquer esquina, é uma droga muito pesada. Só pra gente, no segundo bloco do programa, nós vamos falar mais especificamente sobre a sua tese de doutorado e sobre o impacto que você sacou dessa questão das imagens e como as pessoas eram afetadas pelas imagens. Mas só para a gente não deixar passar, já que nós falamos dessa estratégia da indústria de criar os filtros lá atrás, posteriormente de criar cigarros ditos com menores teores, que também se revelou uma falácia.
E agora a gente tem um terceiro movimento que eles estão criando, que é impor o cigarro eletrônico. Mas já que a gente falou na questão da nicotina, fala um pouquinho do teor de nicotina que a gente tem percebido que está vindo a reboque desses cigarros eletrônicos. Quer dizer, o quantitativo de nicotina que tem no cigarro, se a gente comparar agora com o que eles estão produzindo e influenciando jovens de todas as formas. No cigarro eletrônico, eu acho que tem 2 problemas graves, Alexandre. Um é que tem vários modelos, né? Então, para você falar de medida de nicotina, que nem a gente fala, eu fumo um maço, né? Eu fumo meio maço, você já, dependendo do dispositivo, né? É totalmente diferente uma coisa da outra. Segundo, que as pessoas muitas vezes não estão muito ligadas nisso, né? Quanto que tem de nicotina naquele produto, diferente do outro produto. E o segundo ponto, só para ilustrar, a gente fez uma pesquisa no início do ano com entrevistas em grupos locais com usuários de cigarro eletrônico. Poucas pessoas sabem dizer quanto fumam de cigarro eletrônico, porque você não consegue ver a quantidade que tem ali dentro. Então você pergunta assim, quanto que é fumar muito? A gente fez a pesquisa fazendo essa pergunta para as pessoas. Quanto que é fumar muito cigarro eletrônico? Eu não sei. Né? Então, assim, um dispositivo às vezes dura um dia para uma pessoa, 2 dias para outra, uma semana para outra. Mas quanto que tem de nicotina ali? Porque tem variações. Eu posso comprar um líquido, por exemplo, com uma concentração de nicotina baixa, com uma concentração de nicotina alta. Isso acabou a possibilidade de se medir. Não, e o pior é que as pessoas não têm noção do que é esse quantitativo, né? Na verdade, quando eu vejo, porque os cigarros eletrônicos estão sendo vendidos ilegalmente por ambulantes, e às vezes eu estou num bar e vejo alguém comprar um cigarro eletrônico desse ambulante. E ele não pergunta, você tem de X nicotina? Ele pergunta pelo sabor. Tem de morango, tem disso, tem de aquilo. Aquilo não passa na cabeça do consumidor. E esses lugares que eu frequento são na Zona Sul do Rio de Janeiro. É gente com algum poder aquisitivo, que está na noite do Leblon. E eles não têm a menor ideia do que tem ali dentro. Eles querem saber que aquele sabor é um sabor que ele experimentou da outra vez, gostou, ou experimentou de outra pessoa, e ele quer repetir. E aí eles ficam em dúvida se vão comprar um de, sei lá, 300 puxas ou de 1.500 puxas, que é a quantidade de vezes que ele pode tragar. Mas ele não está preocupado com a nicotina, nem sabe, não há esse questionamento, né? Então, e como é que você vê isso? Eu acho que é um grande risco, e é importante que as pessoas saibam só uma coisa: é mais uma falácia, é mais uma mentira, é mais uma forma de enganar a população, do mesmo jeito que foram os filtros, que foram os baixos teores. É mais um artifício associado com o que está no momento muito ligado aos jovens, que é tecnologia, ainda tem isso. Alexandre ainda não chegou aqui, mas tem cigarro eletrônico que conversa com celular, dizendo à pessoa que está na hora dela fumar. Então, assim, para que isso? Né? É para, mais uma vez, manter pessoas dependentes e eles ganharem dinheiro, mais nada. A gente tem uma... Como é que eu vou dizer? A gente não tem mais anúncio de cigarro, a não ser, no Brasil, a não ser em pontos de venda. Mas existe uma outra forma de fazer anúncio, que são os influenciadores digitais, né? E são os próprios maços também, por isso que você tem se dedicado tanto a esse assunto, porque os maços têm essa capacidade de influenciar a decisão das pessoas. Mas eu me lembro de um momento que eu estudava simbologia. Eu fiquei estudando simbologia por causa de um outro interesse meu, e existem dicionários de símbolos, né? E uma das coisas que se fala sobre o símbolo é que o símbolo tem uma capacidade de entrar no nosso cérebro, na nossa consciência, de uma forma que muitas vezes uma propaganda não tem. Porque às vezes da propaganda você consegue se defender. Esse cara quer me vender cigarro e está botando esse carro bonito aqui. Eu me lembro que todos os pilotos brasileiros campeões de Fórmula 1 pilotaram carros de empresas que eram cores e logos, tipos de maços de cigarro, né? Desde o Emerson Fittipaldi ao Senna, ao Nelson Piquet. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: as campanhas, por exemplo, do Marlboro,
que tinha o Marlboro Man é uma coisa meio direta, né? É um macho do velho oeste americano que não tem medo de nada e que fuma. Mas eu comecei a estudar por que tinha tanto cavalo nas mensagens do Marlboro, porque o cavalo não era o Marlboro Man, o Marlboro Man usava o cavalo, mas só que o Marlboro Man montava num cavalo, mas tinham sempre muitos cavalos sem montaria. Eu falei, por que esses cavalos estão aparecendo nesse vídeo, nessas fotos? E os cavalos sempre iam na direção do maço. Por exemplo, quando era uma foto, você tinha a foto no lado direito e os cavalos estavam no sentido esquerda para direita. Aí eu peguei lá esse dicionário de símbolos e comecei a estudar cavalo. Você sabe que um dos símbolos de cavalo é o desejo. Você ao ver o cavalo, você está vendo um cavalo, mas o símbolo entra dentro de você também com a mensagem do desejo, que você não está percebendo, você não está negando aquilo, porque você acha que cavalo é cavalo. Mas é por isso que esse símbolo é uma coisa muito interessante e, ao mesmo tempo, muito perigosa. E a gente sabe que esse pessoal da indústria investe pesadamente nessa inteligência de comunicação, coisa que talvez a gente precise, a nível de saúde pública, dar um upgrade na nossa comunicação também, né? Porque, às vezes, você dizer que o cigarro mata pode não ter o mesmo impacto que uma mensagem que ele não perceba. Que você está falando para ele parar de fumar, mas que ele não perceba. E aí você tem que ter gente que entenda desse assunto. Como é que você vê isso, para depois a gente fazer uma pausazinha e retomar? Como é que você vê isso aqui agora? Não, a gente não tem a menor dúvida de que eles estudam exatamente tudo que é possível para captar a atenção das pessoas e fazer com que elas optem por aquela marca. Isso a gente não tem a menor dúvida. A gente já soube numa época que a indústria fazia pesquisa sobre a fumaça que sai da ponta do cigarro no lixo. Então, para captar usuários e consumidores numa propaganda, imagina o que eles não fazem. Só que você está lembrando muito a questão do cavalo, que era da época da propaganda, mas a gente fica pensando, então não tem propaganda, então agora não tem mais isso? Tem. É o que você falou. Quando a gente não tem propaganda na TV, na rádio, eles vão direcionar isso para a embalagem. E as embalagens são desenhadas usando essa simbologia. Tem estudos que falam daquele símbolo do triângulo do Marlboro, né? Que aquilo ali tem também funções de captar a pessoa, né? E todas as marcas se utilizam. Se você pegar as embalagens, a gente que trabalha com saúde, a gente não está muito em contato, mas como eu fiz pesquisa com as embalagens, a gente quase tem um surto quando a gente olha para tudo que tem ali. Tem desenhos de criança, tem imagens que você vê que são direcionadas para a criança. E o ponto de venda, Alexandre, ele é muito utilizado com imagens, apesar de ser proibido. E o que você falou dos influenciadores. A gente não está falando aqui de pessoas que fumam e postam fotos fumando na rede social. Não é isso. A gente está falando de pessoas que são pagas e imagens que são produzidas com essas simbologias para entrar na rede social, e são pagas pela indústria do tabaco, com tudo pensado que está ali naquela imagem para o consumidor entender que fumar é muito bom. Esse é o problema. Então nós vamos fazer uma pausa, vamos colocar uma música que é um coro que eu tive o orgulho de ter participado. É um coro sobre uma música Fumar Pra Quê, do Geraldo Azevedo, um compositor queridíssimo lá de Pernambuco. E o nome da música, essa música ele compôs depois que ele conseguiu parar de fumar, né? Ele estava perdendo a voz, isso estava prejudicando a carreira dele, ele decidiu parar de fumar. E aí a Secretaria de Saúde do Distrito Federal convidou algumas pessoas do movimento brasileiro contra o fumo, e a gente contribuiu de forma amadora, né? Mas acabou ficando bonitinho o coro, e vai ser o mantra do nosso programa aqui. Vai, Geraldo Rodrigues. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia,
36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudioNSC@gmail.com. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde de hoje, cujo tema é se as fotos nos maços de cigarro ajudam ou não a saúde pública. O que nós já vimos até agora é que ajudam, mas nesse segundo bloco, a nossa convidada Cristina Pérez, psicóloga, vai falar um pouquinho sobre a tese dela de mestrado, que estudou isso mais profundamente, né? Se aprofundou nessa questão com grupos focais, com fumantes, com não fumantes. Então vou pedir a ela que antes de falar dos resultados, descreva um pouquinho como é que foi a feitura do projeto, né? O que você buscava esclarecer com a sua tese, né? Ao final da sua tese. Qual era o mote do seu trabalho? Esse foi um trabalho que foi encomendado, né, pela Anvisa, que é responsável pelas advertências que estão nas embalagens, e a ideia era ver se a advertência funciona para informar, para motivar o fumante a deixar de fumar e fazer também com que o fumante que pensa, né, o adolescente que pensa em começar a fumar, né, ele não fume, que aquelas advertências de alguma forma informem a eles, né, o que pode acontecer, o que pode ocasionar o uso do cigarro. Então nós fizemos, Alexandre, vários grupos, né, com fumantes e não fumantes. Nós também entrevistamos os não fumantes para ver se eles tinham entrado em contato. Os grupos eram de adolescentes, né, de 15 a 17 anos, ou adultos, 18 anos a mais. Por que a gente pegou os adolescentes? Porque a gente queria ver o que aquilo informava para ele, como é que era comunicado, se eles já tinham visto, né, aquela advertência. E a gente também quis saber disso sobre os não fumantes,
né? E é muito interessante que tanto não fumante quanto fumante, eles conhecem as advertências, eles já tinham visto. Porque o fumante, na verdade, ele fica com um maço de cigarro sempre junto dele. A pessoa que fuma não fica sem cigarro, né? E ela expõe esse cigarro milhares de vezes ao dia, porque as pessoas fumam em torno de 20 cigarros, né? Então, ele tá com um maço num balcão, ele tá com um maço numa mesa de bar, numa mesa de restaurante, e ali as pessoas estão vendo. Então, as pessoas conhecem as advertências, mas aí ele sempre lembrando, falando das fotos, como você está dizendo, não das mensagens. As mensagens que vêm com uma letra menorzinha, dificilmente as pessoas leem. Principalmente as mensagens da lateral. Quem nunca teve a curiosidade, se tiver a oportunidade de olhar, na lateral dos maços de cigarros, vem informações sobre as substâncias que o cigarro contém. E são informações interessantíssimas que as pessoas na pesquisa, quando liam, ficavam muito surpresas. Falavam, nossa, eu não sabia, isso aqui é muito interessante. Então, o que a gente também viu é o que está sendo comunicado naquela embalagem, se a melhor forma de comunicar é aquela, se o melhor local de comunicar é aquele, né? Então, a gente percebeu que o que está na lateral pode vir para outra face, uma face da frente ou a face de trás, que é onde as pessoas veem mais a embalagem. Então, assim, a gente teve muitas entrevistas, fizemos vários grupos, um em cada região do Brasil. Por que a gente fez isso? Porque a gente sabe que a estratégia da indústria para captar fumantes é diferente, dependendo, no norte, no nordeste, né? Então, a gente quis entrevistar tanto no sul, centro-oeste, sudeste, norte, nordeste. Nós fizemos vários grupos, sempre grupos de fumantes, não fumantes, de adultos e de jovens. Então, a gente teve uma população coberta aí para conhecer e identificar o que as pessoas percebem, como é que elas entendem e quais são as emoções também provocadas pelas advertências. E aí? Então, sobre percepção, né, as pessoas veem bastante as advertências, né, por causa da imagem, porque a imagem está numa face inteira, 100% da face de trás, né, então as pessoas aí você já está segmentando no grupo de fumantes, né? Não, tanto fumante quanto não fumante conhece, percebe, né? Sabe que existe, entende. A gente fez uma pergunta logo no início do grupo que foi muito interessante. Antes da gente botar a embalagem de cigarro e antes de dizer o propósito da pesquisa, a gente perguntou assim, o que é a primeira coisa que vem na tua cabeça quando a gente fala embalagem de cigarro? Isso foi interessantíssimo, Alexandre, porque na minha opinião, a minha hipótese é que poderia vir, né, sucesso, elegância, né, poderia vir as marcas, né, mais conhecidas, e a maior parte das pessoas entrevistadas falaram doenças, morte, vício, né, câncer foi uma palavra muito citada. Então, quando a gente percebe assim, pensou em embalagem de cigarro, pensou advertência, né? Como é que pode uma medida como essa ter um impacto no conhecimento das pessoas? Então, a gente ali percebeu que a gente alcançou bastante o objetivo, que é falar de cigarro e entender que ele causa problemas, que ele causa doenças. Mas isso antes deles verem... Antes deles saberem o propósito da pesquisa. E por que você acha que essa referência deles ao pensarem em cigarro, pensarem, por exemplo, em câncer, que isso foi impactado pelas imagens e não pelo restante da comunicação que se faz pelas vias mais variadas? A pergunta não foi cigarro, a gente falou assim, o que vem à cabeça quando a gente fala em embalagem de cigarro? Embalagem. A gente falou da embalagem. Talvez se a gente falasse o que vem à cabeça quando a gente fala cigarro, a resposta fosse bem diferente. Mas a gente invocou a imagem embalagem de cigarro. Sim. Que de um lado tem a marca e do outro lado tem a advertência. Isso. Mas a maior parte, principalmente alguns grupos de não fumantes, só falaram de temas relacionados à advertência. Entre fumantes, não. Mas aí já é uma questão de um mecanismo de defesa mesmo. Falaram marcas, né? Mas a maior parte continuou falando ou de alguma doença que era expressa pela advertência, ou de morte. Teve muito citado também morte, doença, câncer, que são temas que estão ali na advertência. Então, a gente sabe que durante décadas a gente dizia que a fumaça do cigarro continha 4.720, ainda tinha 20, né? Décadas, acho que eu falei sobre isso, acho que 20 anos ou mais. E agora, coisa de poucos anos, a OMS lançou um novo quantitativo e agora nós estamos falando em 7.000 substâncias, né? O que chamou a atenção quando você diz as pessoas chamaram a atenção com as mensagens nas laterais que falam sobre as substâncias?
mas ali não cabem 7 mil, não cabem nem 10. Qual foi o impacto daquela listagem que as pessoas passaram para você? Ali o interessante, a estratégia que a Anvisa utilizou, que foi muito bacana, que ele fala de alguma substância, né, e ele diz aonde essa mesma substância é encontrada em outro produto, como desinfetantes, por exemplo. Sim. Então, de repente, a pessoa olha que no cigarro ela fuma uma substância que é encontrada num desinfetante para limpar a casa. Esse foi o grande fato interessante nessa frase. Então, assim, e como é do lado, as pessoas também disseram assim, eu quando seguro o maço, eu seguro tampando o lado, eu não olho, né? Porque a gente pega o maço num formato sempre com a face maior para frente. Então, a gente não tem a chance de olhar. Mas quando as pessoas foram solicitadas, né, a lerem, elas identificaram. E é interessante, ali, Alexandre, tem informações específicas de substâncias, que o que a gente tem percebido, que talvez valha a pena a gente entrar em contato e colocar a população em contato com essas 7 mil substâncias, né? Por exemplo, quando eu fazia tratamento do fumante, a gente fazia uma medição que é de monóxido de carbono, né, com a pessoa soprando um monoxímetro. E a gente sabe, né, a dosagem, que é a dosagem de pessoas que fumam, né, é a dosagem, o marcador de pessoas que fumam muito. E uma coisa que eu utilizava, que as pessoas ficavam muito intrigadas e assustadas, é que naquela época eu fui fazer a inspeção no meu carro veicular. E eles colocaram um cano dentro do carburador do... Como é o nome? É carburador, não. Cano de descarga. Cano de descarga. A pessoa não entende nada de carro, né? Pois é, dentro do cano de descarga para medir o quanto o meu carro estava produzindo de monóxido de carbono. Sim. E a medição era menor do que o de um fumante. Olha. Isso, eu fiquei impactada porque eu não sabia e levei essa informação para dizer assim, olha, quando você bota essa fumaça para fora, é pior do que alguns carros, não todos, claro, né, do que alguns carros colocam no cano de descarga. Tem uma propaganda, acho que é holandesa ou belga, em que os ônibus, naquele local da onde sai a fumaça do cano de descarga do ônibus, eles pintaram o rosto de um homem, né? Como se fosse o cano de descarga fosse a boca dele jogando a fumaça. Porque assim, a gente também tem que entender que a população não tem a obrigação de saber que o monóxido de carbono é o mesmo que sai do escapamento dos carros. A gente precisa dizer, né? A gente precisa informar isso, né? Quando a gente fala do alcatrão, o alcatrão ele causa câncer, né? Ele é uma substância que provoca, né, o câncer. Dentre outras, né? Entre outras, sim, são várias dentro do cigarro, mas o que a gente precisa é dizer isso para a população para que ela tenha acesso a essa informação, né? Então, eu acho que a advertência também pode cumprir, vem cumprindo esse papel de informar, né, outras questões relacionadas não só a doenças. Houve menção durante os grupos focais dos quais você se utilizou para elaborar sua tese, houve menção às pessoas dizerem, eu escolho, por exemplo, um homem dizendo, eu prefiro pegar da mulher grávida do que da impotência, e mulheres fazerem movimento contrário, não quero mais que tem... Não quero do envelhecimento. A da mulher, ela não quer do envelhecimento. Não quer do envelhecimento. Elas falaram isso para você? Falam isso. Os homens evitam a imagem da impotência. Eles falam sempre em tom de brincadeira. Sei. Mas eu já pelo menos vi, vocês devem ter visto, comprar algum maço de cigarro, eu quero marca tal, mas essa aqui não, devolve e me dá outra, né? Eu prefiro outra doença que eu acho que eu tenho um menor risco de desenvolver. Então as mulheres evitam do envelhecimento precoce da pele, e o dos homens é da impotência, sim. Isso é muito comentado. Então, é um mecanismo de defesa, né? Porque não dá para escolher eu não prefiro não ficar impotente, mas morrer de câncer. Mas isso mostra que a imagem impacta a pessoa. Senão ela não escolheria uma outra. Isso a gente viu isso no meu doutorado, na minha tese, mas todos os estudos no mundo mostram que a imagem, primeiro que a imagem comunica melhor do que a frase, né, do que um texto. Sim. Então por isso é que tem uma imagem vale mais que 1000 palavras. Exatamente, exatamente. E que ela informa e também causa esse afastamento, né? Eu sempre reforço essa informação, porque no senso comum da população, a primeira coisa quando a gente fala, eu participei do desenvolvimento dessas advertências, nossa, mas aquilo é horrível. Mas é para ser horrível, para causar repulsa, para mostrar. O tabagismo é horrível. O tabagismo é horrível. A consequência do tabagismo é horrível. Eu faço uma comparação, a cada mês eu tenho somado
A primeira morte por Covid foi em 2020. E aí eu somo o número de pessoas que morreram de Covid até hoje e vejo quantos morreram por fumarem até hoje, de 2020 para cá, mesmo período de tempo. Nós estamos aí chegando em 7 milhões de óbitos por Covid em 2 anos e meio, e nós já estamos com quase 15 milhões de pessoas que morreram, ou mais de 15 milhões, já estamos chegando em 19 milhões de pessoas que morreram por fumarem nesse mesmo período da Covid, né? Por isso que a gente chama o cigarro de pandemia também, né? E é uma pandemia que, diferentemente da Covid, há interessados em obter lucros com essa pandemia, né? Uma coisa... Nós temos ainda no planeta 1 bilhão e 300 milhões de fumantes, né? Não é pouca coisa, é uma droga absolutamente disseminada. Eu me lembro de um como é que se diz, de um documentário que entrevistou gente da África e o rapaz africano diz assim: aqui o cigarro é mais barato que a água. E o Brasil, o cigarro é mais barato, tem marca de cigarro que é mais barato que água. Tem. Né? E não é marca ilegal, não. É marca legal. oficial mesmo. Nosso preço mínimo é R$5 um cigarro brasileiro. É só importante a gente dizer assim, que isso está muito claramente relacionado. Quanto mais barata a droga, mais acesso as pessoas têm. Então, o que se busca é que aumente o preço, sim, do cigarro. Sim. Né, para que a pessoa não compre tão facilmente, não gaste tanto. Sobretudo, né, crianças, adolescentes. E que motive a deixar de fumar. Né? Exatamente. Assim, a gente faz, às vezes, alguns cálculos. Né? Em um ano, quanto você gasta com cigarro, o que você poderia comprar para a sua casa? Você já reparou que alguns maços de cigarro têm uma estratégia, trazem uma estratégia dentro, que você destaca um adesivo e você cobre as imagens de advertência com aquele adesivo que é feito especificamente para cobrir ali. Cobre não só a imagem como a frase. Por exemplo, gangrena, tem um pedacinho do adesivo que cobre a palavra gangrena e cobre a imagem. Isso não deveria ser considerado ilegal, já que as imagens estão feitas ali com uma ideia de saúde pública? Infelizmente, Alexandre, ainda tem muita ilegalidade acontecendo, né? Essa é uma delas, esse artifício, ele não pode ter nenhum papel dentro, inclusive outro dia eu vi, jogado no chão da rua, um encartezinho que estava dentro do maço de cigarro. Isso é proibido, né? Mas infelizmente eles fazem. O encarte para poder cobrir a imagem depois. Na verdade, eles dizem que é uma forma de comunicar alguma coisa, alguma mudança da embalagem, do próprio cigarro, do sabor, enfim. E aí ele é exatamente do tamanho da advertência. Então, como tem um celofane, né, entre a embalagem, ele pode colocar ali o papelzinho e vai cobrir exatamente aquele. Isso é um artifício usado há muitos anos no Brasil. E aí a Anvisa, de alguma forma, autua, eles param de fazer, esperam mais o tempo e voltam com esse artifício. Quando a gente for editar esse nosso programa de hoje, a gente vai fazer um outro vídeo e eu vou colocar, nesse momento que nós estamos conversando aqui, eu vou botar esse vídeo que eu fiz desse tal do adesivo. Eu vi. Vou botar na nossa entrevista depois. É um prateado, eu vi. Mas fala mais da tua tese. Que outros aspectos vocês levantaram? Eu acho que tem, assim, na verdade foram 4 anos estudando, né? Então a gente viu muita coisa, tem muita coisa interessante para falar, mas uma das coisas, né, que me envolveram muito foram as falas, sabe, Alexandre? Como foram grupos focais, né? Só para as pessoas entenderem, nós juntávamos 8, 9 pessoas e trazíamos o tema, trazíamos algumas embalagens para as pessoas verem. E as falas são muito impactantes, assim, depois eu vou compartilhar isso contigo quando finalizar, mas tanto as falas dos fumantes, para a gente que tratou fumante, né, a gente sabe disso, o quanto é sofrido estar preso a uma droga, né, o quanto é sofrido você saber de alguma forma que você usa um produto que vai te causar mal, mas você não consegue parar, né? É uma aflição absurda, as pessoas falam muito disso, né? E uma das frases que inclusive acabou sendo o título do nosso artigo publicado, se eu não tivesse visto essas fotos, eu hoje estaria fumando. Um não fumante falou exatamente isso. Se eu não tivesse visto essas fotos, eu estaria fumando. Então, assim, a importância dessa medida, né? Parece que é uma coisa pequena, mas não é. Né? É alguma coisa que tem uma representatividade no comportamento das pessoas muito grande. Né? Então, assim, tem muita associação, por exemplo, tem uma situação que eu não tinha ouvido falar ainda, apesar de ter tratado fumante durante muitos anos,
São pessoas que estão fumando algumas marcas porque não tem dinheiro, marcas baratas, mas elas colocam os cigarros baratos dentro de embalagens caras para ir para a balada. Isso está muito relacionado ao jovem. Então, o cigarro começa também a comunicar alguma coisa sobre aquele jovem. Status social. Status social, exatamente. Isso você me evocou uma fala que o Cristóvão Buarque, eu gosto de chamá-lo de senador, mas o Cristóvão Buarque escreveu um artigo, escreveu um livro, e dentro do livro ele colocou uma situação que ele estava em Manaus e viu um Fusquinha fechado em Manaus, que a gente sabe que a temperatura é alta. Já morei lá. E aí ele perguntou ao motorista de táxi, eu não sabia que já tinha ar-condicionado para Fusca. Aí o motorista, não, ele é conhecido aqui, ele usa aquilo para as pessoas pensarem que ele tem ar-condicionado no carro. Né? Isso. Quer dizer, você cobre a marca de um cigarro de baixo custo para pensar que você é superior. Quando a gente analisa essas falas pelo olhar do comportamento do consumidor, a questão da marca, ela muitas vezes não só comunica o que você quer para alguém, mas o que eu achei muito interessante é como o fato da pessoa estar usando aquela marca faz com que a própria pessoa se sinta melhor. E isso, para um adolescente, tem um impacto absurdo no comportamento, na segurança que esse adolescente tem entre os amigos. Então, assim, tem muitas questões relacionadas ao cigarro. Uma outra que eu acho que vale muito a pena comentar, nós não perguntamos, foi voluntariamente trazido pelos entrevistados, a situação dos pais, o tabagismo dos pais. E eles falam, né, como eu convivi, como eu tive tão próximo de mim os cigarros, passou a ser uma coisa que fazia parte da minha vida. Outra coisa, os pais que pedem os adolescentes, as crianças às vezes, para comprarem cigarro. Isso é um grande erro, né? Infelizmente, as pessoas não sabem disso, mas alguns falaram para a nossa pesquisa, né? Eu comecei a pegar o cigarro na quitanda, na padaria, comprar para o meu pai, eu comecei a mexer muito com aquele cigarro. Um dia eu resolvi olhar o que tinha dentro e ver como é que era. Né? Então, assim, o fato de comprar a gente acha absurdo, mas a gente precisa dizer, pedir para o filho acender cigarro, nunca. E isso acontece ainda até hoje, infelizmente. Eu comecei acendendo cigarro para minha mãe. E dali eu comecei a fumar. Né? Peguei uma guimba que estava ali no resto da casa, e vários citaram guimba de cigarro para começar a fumar, Alexandre. A gente não pensa nessa situação. Não, e também por isso que eu batalho tanto contra a venda de cigarro varejo, né? Porque o cigarro varejo você consegue, pagando R$1, você tem acesso a um cigarro. Então é uma moeda, o menino vai lá na banca e a banca de jornal é o principal ponto de venda de cigarro varejo. Então, esse é um ponto também que foi muito interessante. Aqui no Rio de Janeiro, numa entrevista, esse eu não tive chance de botar na apresentação, você não soube. Teve um dos entrevistados que falou que a filha dele pegou cada cigarro dele e escreveu uma mensagem no próprio cigarro. Quantos minutos ele perdia fumando aquele cigarro, o que podia causar a ele aquele cigarro. A filha pegou cada cigarrozinho e escreveu. E isso, Alexandre, é interessante, que isso é uma medida de controle do tabaco, ter advertência no próprio cigarro. Isso, a Inglaterra que está tentando, o Canadá, aliás. Tentando, mas nenhum país... Canadá. Mas nenhum país conseguiu implementar isso até hoje. Olha que curioso. Por que será que não conseguiu? Porque tem impacto. Porque não é uma questão de dificuldade de impressão, porque muitos dos cigarros têm a marca no papelzinho branco do cigarro. Quer dizer, é possível imprimir uma mensagem ali. A indústria consegue imprimir qualquer frase. E qual é o objetivo que você vê? Por que botar no cigarro essa mensagem? O principal deles é isso que você falou, é da iniciação. Porque ninguém começa a fumar comprando um maço de cigarro. Todo mundo começa a fumar ou comprando varejo, que é proibido, mas existe, ou pegando cigarro de alguém. No Brasil é proibido desde 1997, por uma lei federal, que várias leis aperfeiçoaram essa lei, mas essa questão de não pode vender menos de 20 cigarros na embalagem é uma lei que tem 25 anos, né? E a gente não consegue fazer com que essa lei seja cumprida. E já está regulado, né? A indústria, por exemplo, fala muito precisa regular o cigarro eletrônico, né? Já está.
O cigarro convencional está regulado desde sempre, praticamente. E a gente vê que essa regulação é uma balela, não serve para nada. E você que sempre batalhou por essa efetivação, né? Para que não venda cigarro a varejo, deve saber, mas muitas vezes não precisa estar escrito lá. A gente não vê o maço de cigarro aberto ali, mas se você perguntar, a gente fez uma pesquisa no centro da cidade e a gente botou entrevistadores dizendo, tem cigarro a varejo? Sim. Todo estabelecimento que vende cigarro, vende cigarro a varejo. Exatamente. Então, assim, normalmente é o primeiro cigarro que o adolescente entra em contato, é esse varejo, ou um cigarro dado por um amigo. Eu fiz há muitos anos uma pesquisa que Harvard fez na China, e lá eles levantaram alguns dos principais fatores que uma criança podia se iniciar. Você já citou alguns aqui, que é comprar cigarro para os pais, ter pais, pai e mãe fumantes, ter irmãos mais velhos fumantes, comprar cigarro, e a outra questão foi uma classificação ruim, entre aspas, das escolas. Crianças que estudavam em estabelecimentos de ensino mais precários tinham mais propensão a começar a fumar. Como é que você vê a questão da escola no Brasil? Vamos esquecer os outros países, apesar de eu saber que você tem conhecimento. Mas como é que você vê a escola, o setor educação brasileiro no enfrentamento do tabagismo? A gente não tem a menor dúvida que é fundamental, né? A educação é fundamental para as escolhas da vida, né? Mas eu acho que no caso do Brasil a gente também precisa fazer uma distinção. A gente está falando de escola privada ou escola pública também, né? Isso acho que faz uma grande diferença, principalmente quando a gente estava falando aqui do cigarro eletrônico, né? A gente, quando olha para as escolas privadas, a gente vê um uso alto do cigarro eletrônico, mas se você for para uma escola pública, não é assim, porque o cigarro é muito caro, o cigarro eletrônico é muito caro. Então, isso também tem um impacto assim, na importância que as escolas dão para essa questão, né? O INCA tem um programa, o Saber Saúde, que é um programa que todas as escolas podem aderir para tratar esse assunto de uma forma adequada, científica, qualificada, né? Para trazer essa informação, porque infelizmente, Alexandre, se a gente deixar para o final da adolescência tratar desse assunto é tarde demais. O que a gente tem visto é isso. Tem que começar lá no ensino fundamental. Sempre teve que começar lá atrás, mas agora com a questão da comunicação via redes sociais, que não existia 10 anos atrás, isso ficou mais grave, mais agudo ainda, essa necessidade. Né? Porque essa criança, né, não estou nem falando adolescente, não, essa criança entra em contato com esses dispositivos eletrônicos, tablet, celular, desde quanto a gente não tem visto bebezinho dentro de carrinho mexendo sozinho em celular, né? Eu fico espantada com isso, que meu filho não pegou isso, mas eu fico imaginando o que ele entra em contato quando está dentro de um desenho e de repente aparece uma propaganda, né, que subliminarmente pode estar trazendo alguma coisa ali de cigarro eletrônico, eu não sei, né? A gente não tem... Qual é a comparação que você estava fazendo, e eu te interrompi, entre a escola privada e a escola não privada? Não, é essa questão de se importar, né? Como essa questão de saúde, especificamente falando aí de cigarro, ela não está no currículo das escolas, né? Infelizmente, poderia estar, deveria estar, né? Se abordar sobre esse assunto, dizer o que causa o cigarro, né? Dizer dessas armadilhas, porque uma coisa bastante sensível para o jovem é ele se sentir manipulado. A indústria do cigarro manipula as pessoas. Né? Então, se mostrasse isso para as crianças e para os jovens, né, seria muito interessante. Então, algumas escolas particulares, elas têm iniciativas extras, né, de não são muitas, palestras. hein? Não são muitas. Eu me lembro, sou pai, mas na época eu era pai de 2 adolescentes no Santo Agostinho, que é um dos melhores colégios do Rio. E os professores sabiam que eu era médico e sabiam que eu era especializado nesse assunto. E eu tentei fazer uma campanha lá dentro e não consegui, dentro da escola onde meus filhos estudavam. Aí um dia eu estava panfletando sobre cigarro no comércio aqui do Leblon e tinha uma mesa, uma lanchonete de 4 meninas do Santo Agostinho com uniforme. Aí eu panfletei com elas lá, dei lá uma xerox naquela época, não tinha internet, né? Não tinha essa rede social, era panfleto feito na xerox. E aí conversei, vem cá, na turma de vocês são da mesma turma? Somos 4 meninos.
quantas pessoas na sua turma fumam? Aí elas começaram, coisa de adolescente, né? Lucinha, Luluzinha, Marcinho, Ricardinho. Resultado, eram 4 meninos e meninas. A turma tinha 40. Ou seja, 10% da turma daquelas meninas eram fumantes, com 14 anos. E o diretor da escola me dizia que aquele não era um problema na escola, eles não tinham esse problema. Na verdade, ali na escola, naquela turma, estava mais a prevalência do resto do país, né? Não havia diferença. Mas eu acho que esse é um problema e um desafio para a gente. Quer dizer, assim, o problema não é da escola, né? O problema é inerente a isso, né? A gente não tem como dizer que dentro da escola ele não fuma, mas se fora da escola ele fuma, é um problema para a escola. Isso, nós fizemos até um cartoon com isso. Não, a gente enfrentou isso uma vez também para fazer algumas pesquisas em escola pública. Não, mas olha só, aqui ninguém fuma. Não, mas não é uma polícia que está aqui, né? A gente não está vindo fiscalizar a escola. A gente está trazendo informação, né? E eu acho permitindo que vocês deixem a gente informar, né? Deixa informar, né? Mas não é só a gente informar, a escola tinha que informar isso, né? Voluntariamente, né? Devia trazer esse assunto, porque depois, Alexandre, quando está com 14, 15 anos, já é tarde demais, infelizmente. Eu sou um adepto do protagonismo juvenil. Quem me conhece já sabe que eu estou tentando fazer isso, não é de hoje, não é de 1 ano, não é de 2 anos, é de mais tempo. E tem experiências exitosas fora do Brasil, que eu tenho documentado, tenho legendado vídeos, aonde isso já acontece, né? Vamos dizer, eu ou você, mais velhos, com experiência, vamos lá e educamos algumas crianças e alguns professores. E eles vão fazer, exercer o protagonismo deles falando com seus pares, né? Uma outra influência que a gente tem visto perigosa, além das redes sociais, o Geraldo, você queria perguntar, fazer um comentário para a Cristina Pérez a respeito. Fala você o que te incomodou recentemente. Então, eu Geraldo Rodrigues é o nosso operador aqui. Essa coisa de ver séries, né? Eu acho que é uma realidade, né? O doutor eu acho que não vê. Mas eu vejo. O senhor vê série? Vejo série. E o senhor vê as pessoas fumando na série, doutor? O senhor observa isso? Eu sou um estudioso dessa questão já de muito tempo, né? O papel do cinema e o tabagismo. Então, criei, inclusive, agora no meu Facebook uma página nova chamada Cinema e Cigarro, Prevenção à Iniciação da Nicotina. Mas fala o que você observou. Então, esse dia eu vi Stranger Things. Não vi muita gente fumando, não. Uma série que parece infantil. Meu filho está vendo essa série. Não é tão infantil. Eu achei até bem legal. Eu vi todas, assim. Mas aí, pronto. Aí depois eu vi o The Boys. Também não vi muita gente fumando, não. Acho que não vi. Que é muito boa essa série, por sinal. Aí eu fui ver a garota russa. A boneca russa. É uma coisa assim que chega a dar uma... Eu acho que tu sente o cheiro do cigarro saindo da TV. Porque é impressionante como... Aí a segunda tem... Mas é bom tu ver uma coisa tão boa daquelas, né? Uma produção boa, né? Uma produção boa, uma boa ideia, legal. Aí a segunda temporada, então aí sim. Aí é loucura total. Ela acende um cigarro no outro. Isso dá uma agonia isso, gente. Como é que você vê isso, Cristina? Infelizmente, ele está falando das séries, né? Mas os filmes de Hollywood, o que a gente tem de registro, né, é que a indústria está por trás disso, financiando essas produções, né? Infelizmente, isso acontece. E eu aí até faço um comentário, Geraldo, porque nessas outras séries que você falou que não tinha, talvez, se a gente olhar bem, com mais cuidado, é porque a outra da boneca russa te saltou aos olhos porque foi muito. Mas sempre tem, né? Volta e meia, quando a gente olha com um olhar mais crítico, né? Sempre tem ou alguém acendendo um cigarro, ou um maço de cigarro em cima da mesa, ou alguém que usa o cigarro. E aí sempre tem, inclusive aqui nas novelas, né? Você está falando das séries, mas as séries também são muito importantes porque muitos adolescentes vêm, né? E acompanham essas séries. Mas as novelas brasileiras também voltaram a ter bastante cigarro. Teve uma época que diminuiu isso, né?
Isso é modelo de comportamento, infelizmente, né? Essas pessoas são modelos de comportamento para os adolescentes, como os pais que a gente estava dizendo aqui, né? Se o vilão, né? E aí não importa se é vilão, se é mocinho, né? Se ele está fumando, isso é bacana, é um comportamento que eu quero fazer igual, né? Então, é muito crítico e eu acho que essas produções deveriam ser responsabilizadas por isso. Acho até que deveria ter advertência na hora que passa um cigarro nessas produções, como tinha nos comerciais antigamente. Né? Existe um movimento lá que deu certo nos Estados Unidos de rotular a faixa etária de cinema, né? Por exemplo, se tiver cena de sexo, tem que ser de acima de 18 anos. Então, tinha os projetos de, se tiver cena de cigarro, não pode ser visto por crianças e adolescentes abaixo de tal idade. Se não me engano, eu acho que era 16 anos. O problema que você está ressaltando, Geraldo, é que o streaming, né? Os canais de Netflix, de Prime Video e HBO Max eles entram na sua casa e não tem como você dizer, não, essa faixa etária não pode assistir esse filme, né? E eu me lembro de um filme antológico chamado Instinto Selvagem, que em inglês era Basic Instinct, e era Sharon Stone e o esqueci o nome do ator, agora me fugiu, Michael Douglas. E nessa série, o roteirista, ele fez questão de colocar as cenas de cigarro e ele fez, enfim, de várias formas, a ponto de um interrogatório que a Sharon Stone participou, um interrogatório famoso, ganhou um concurso de cena de pernas mais sensual da história do cinema. Porque ela está no interrogatório, num plano mais alto, e ela desafia os policiais e acende um cigarro e cruza as pernas na hora que ela diz isso. E ele disse que não pode fumar naquele lugar, ele acende e cruza as pernas. Esse roteirista, Joe Sterhass, ele teve um câncer de cavidade oral, de garganta, e depois ele se arrependeu de tudo que ele tinha produzido intencionalmente ao colocar os cigarros lá. Mas antes dele fazer isso, quando terminou o primeiro Basic, fizeram um Basic 2, um segundo filme, e ele foi chamado para fazer uma campanha de lançarem um cigarro chamado Basic. E ele então diz textualmente, eu me recusei, não quis ir tão longe, porque o filme foi tão impactante que viraria uma marca de cigarro, com o nome do filme, né? E aí ele escreveu um editorial, escreveu uma carta, uma carta no New York Times em 2002, tem 20 anos isso, em que ele pede desculpas pelas milhões de pessoas que ele influenciou com os filmes dele, com as campanhas feitas pelo cigarro, mas ele pediu desculpa depois que ele se tocou, depois que ele teve um câncer, né, que quase perdeu a voz, enfim. Mas quantos roteiristas, produtores não estão hoje escrevendo cenas, desenhando cenas, cenários para botar o cigarro eletrônico, Alexandre, por exemplo? alguns estudos, em geral, foram feitos com filmes de Hollywood. Se puder falar Claro que pode. de um ponto específico quase relacionado a isso, que são os videogames, Alexandre. Sim. Agora você me pegou. Videogames eu não tinha reparado ainda. Eu tenho filho adolescente, né? E aí tem o jogo em primeira pessoa, que o meu filho é um personagem dentro daquele filme, daquele jogo, e às vezes ele fuma, né? Os videogames têm usado personagens que fumam e têm usado a inserção de cigarro em vários jogos, em vários. É uma seara que está muito liberada ainda. Não tem, até tem recomendação. Os videogames têm recomendação de idade, mas isso não é seguido. Quem vai controlar isso? E o pior, é uma pessoa que está, de repente, dentro de um jogo, né, como um personagem daquele jogo, e às vezes usando cigarro. Né? Às vezes tem essa proximidade. Isso vai tornando... E a gente sabe, os estudos têm dito que o que mais motiva um jovem a começar a fumar, 2 motivos. Primeiro seria a imitação. Ou é o pai ou a mãe, um ídolo, um avô, um padrinho, um irmão mais velho, uma menina. O João Baldo Ribeiro, por exemplo, me deu um depoimento dizendo que ele começou a fumar por causa de uma menina que estava afim, que era mais velha, que fumava. E aí, né, ele disse que eu quis fumar para ficar mais chance de namorar ela, né? Isso, hoje,
O maior romancista brasileiro confessou isso, né? Depois já de mais velho. Mas eu comecei a fumar de uma maneira talvez típica. Quer dizer, as coisas que me fizeram começar a fumar devem ter sido típicas. O que me levou diretamente ao cigarro, assim, a coisa mais visível e o episódio que me levou ao cigarro foi, evidentemente, fruto desse clima todo favorável ao cigarro, em última análise, existente no meu tempo de jovem e adolescente. Eu tinha uma namorada. Naquele tempo os namoros eram muito mais complicados do que hoje. Não existia ficar, não existia essa liberdade de costumes, nem de longe como existe hoje. Hoje, naquela época, havia restrições que qualquer adolescente de hoje consideraria intoleráveis e motivo suficiente para ele receber uma sentença judicial que lhe assegurasse a expressão da sua individualidade diante de pais tirânicos ou qualquer coisa moderna assim. Naquela época não tinha nada disso e o namoro era regrado, fiscalizado, a depender dos pais da moça, enfim, de algumas circunstâncias, mas não era nada como hoje. Então, e era muito mais cerimonioso. E essa moça, eu era um sujeito tímido, não tinha dinheiro, quer dizer, não era de família pobre, mas eu era sempre duro, andava duro, não tinha muitas graças sociais, não era bonito, enfim, não tinha muita coisa a meu favor. E essa moça era muito bonitinha, bem feitinha e tudo isso, e tinha 1 ano e meio a mais do que eu, o que já me fazia estar categorizado como pirralho, palavra terrível que se usava contra rapazes mais jovens. Mas ela deixou de lado a minha condição de pirralho e me namorou. Ela fumava. E, porque fumava, uma vez eu estava namorando, ou seja, sentado com ela no batente do edifício dela, conversando besteira, quando desce uma amiga dela e também minha contemporânea de faculdade, Lourdes, desce Lourdes e ela virou-se para Lourdes e disse assim: Lourdes, você tem um cigarro aí que me arranje? Porque aqui é o contrário, minha filha. Quem fuma é a mulher, o homem não fuma. Ela provavelmente não quis dizer nada com isso, mas eu vi nisso uma denúncia da minha não plenamente delineada masculinidade. Eu fiquei me sentindo muito mal, não era homem suficiente, não era adulto e tal. Eu já tinha problema porque tinha pouca barba, eu fingia que precisava fazer a barba muito mais do que eu realmente precisava, porque já tinha esse problema. Imagine-se agora com esse negócio de nosso namoro ser ao contrário, não sei o que. Eu sei que desse dia em diante eu comecei a fazer força para me viciar num cigarro abominável que existia na época, mas que era o mais fraco. Na época não havia cigarros de filtro no Brasil. E o mais caro, perfumado, cheiroso e considerado fino na época, teve uma vida efêmera, mas vendeu. Era Columbia. E eu comprava cigarro Columbia e ficava com o cigarro no bico o dia inteiro enjoado para querer ficar à altura da namorada, ser homem finalmente.
Mas eu me lembro de uma cena de filme, você lembrou do Superman, me lembro uma do Eddie Murphy, em que ele cai numa altura grande, ele cai num caminhão e o caminhão estava cheio de pacote de Lucky Strike, aquela marca de cigarro. Coisa bem evidente, né? Existe um projeto americano que eu acho que acabou, mas que eu acompanhei durante um tempo em Massachusetts. Era chamado Screen, alguma coisa assim, como se fossem os detetives da tela. A escola, sempre a escola, via um filme com os meninos e incitava os meninos a verem assim, em que cenas o cigarro entrou? Na cena que ele está nervoso, na cena que ele está chateado, na cena que ele ganhou não sei o quê. Ou seja, atiçava o senso crítico dos meninos. Eu acho que é o que nós precisamos agora, de alguma maneira, fazer com que essas crianças super inteligentes que nós temos, você está dizendo que bebê usando tela, né? Enfim, nós temos crianças hoje super dotadas que, se forem bem abastecidas de informação e estimuladas a terem esse senso crítico, elas vão revolucionar, porque eu acho que só deixar na gente, os mais velhos, e eles mesmos, professores, talvez seja pouco. A gente precisa sensibilizar os meninos para que eles se unam a gente, fiquem ao nosso lado, enfrentando os algozes que estão fazendo mal a eles. Eu não vou começar a fumar mais nessa idade, nem você. Quem está sob risco são eles, né? Mas nós temos ainda 10 minutos de programa e eu queria que a gente se detalhasse no que você gostaria de falar de mais importante, que você ainda não tenha falado sobre a sua tese, sobre a pesquisa, sobre os grupos focais que você entrevistou. O que ainda falta a gente falar sobre as imagens de advertência nos maços? Busca aí, né? Eu acho que tem suas lembranças. Tem muita coisa interessante, né? É muito bom a gente se aproximar, principalmente quando a gente faz uma pesquisa em que as pessoas ficam à vontade para falar sobre o tema, no caso o cigarro, né? As pessoas ali não estavam em julgamento, né? Não tem ninguém fiscalizando. O que eu acho, Alexandre, assim, que não era foco da minha pesquisa, mas acabou, talvez pela minha formação, sendo trazido, e você viu na apresentação, é de falar um pouco disso, né? As pessoas que começam a fumar, elas começam na adolescência, né? É um período muito sensível, né? Muito frágil, em que várias questões são suscitadas, né? Que eles encontram muitos desafios. Eu talvez esteja também mais sensível a isso, porque eu tenho um filho nessa idade. Mas é muito importante a gente entender que, assim, normalmente o cigarro, como as outras drogas, eles entram ali para tampar algum pequeno buraco, alguma pequena dificuldade, né, algum desconforto. Eu falo muito isso na tese, né? As pessoas, o desconforto, ele faz parte da nossa vida. A gente precisa entender que a gente vai conviver em algum momento, em alguma situação com isso. E se a gente puder alertar e entender que o cigarro entra nesse buraco, vamos dizer, né, nessa falta, nessa dificuldade, e aí a advertência, eu fiz esse esquema na minha tese, né? A pessoa está com algum desconforto, algum incômodo, ela recorre a alguma droga, né? E aquela droga aplaca esse desconforto, e quando o efeito da droga passa, ela recorre à droga novamente, porque o desconforto retorna, né? E aí isso vira um ciclo vicioso, e a advertência ele entra como um alerta na embalagem, né? A embalagem dessa droga. E lembra essa pessoa de que ela tem outros recursos, de que ela tem outras formas de lidar com esse desconforto, né? E que ela pode recorrer à ajuda, ela pode não fumar, né? O importante é a gente entender que o cigarro normalmente não é uma escolha. O cigarro, ele entra dentro de uma conversa com um amigo, ele entra, como você falou, de um modelo de comportamento. Isso a gente viu muito nas pesquisas, né? Entre os fumantes, eles falando assim, eu tinha um tio que fumava e parecia tão bacana quando ele fumava, minha mãe fumava, meu pai fumava, eu via que era um momento de prazer, um momento de relaxamento, e a gente vai buscar esses momentos, né? Deixa eu te fazer uma pergunta justamente nesse enfoque. A gente fala muito frequentemente que o adolescente busca entrar num grupo e aí ele começa a fumar. Mas quando a gente estuda a prevalência de tabaco, 90% das pessoas não fumam.
O que a gente está querendo dizer com que o adolescente busca um grupo? Ele busca um grupo de fumantes? Ou qual é a adesão? Qual é o que justifica essa adesão se a maioria dos pares deles não fumam? O que esse grupo tem tão especial que atrai um menino para experimentar? É a curiosidade, pura e simples? Na pesquisa o que a gente viu muito foram duas coisas. Curiosidade é uma coisa muito citada, né? E não é nem você querer ser igual ao teu amigo, mas você fazer parte daquele ambiente. Então, se a maioria ali fuma, e aí são alguns adolescentes, não são todos, não precisa ter um grupo de fumantes, mas se num grupo de 10 eu tenho 2 pessoas que fumam, talvez eu quero fazer parte, eu quero ser descolado, né? Eu quero ser para frente. Isso é uma linguagem muito de velho, né? Mas hoje em dia não se fala mais assim. Mas o que a gente quer dizer quer isso? Quer ser uma brasa moderno. Né? Tá piorando. Isso você não pegou. Mas, assim, eu quero mostrar que eu sou descolado de alguma forma, né? Que eu sou bacana de alguma forma. Mas por que a ideia ainda persiste de que a gente é descolado quando a gente fuma? Transgressão, né? Transgressão. A transgressão, né? Porque a impressão que eu tenho em relação aos Estados Unidos, e se a gente for comparar com o que está acontecendo hoje lá, é que a ideia de que o cigarro era uma ideia legal já tinha caído por terra. As campanhas foram eficientes lá. E o que está acontecendo é o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico está entrando com uma outra roupagem, parece mais legal, mais cool, mais bacana. Legal, mais bacana, mas também o que a indústria passa, que é enganoso, que é mentiroso, é que é menos danoso. Sim. O que a indústria fala e o que está no discurso das pessoas, Alexandre, essa pesquisa que a gente fez em janeiro, várias pessoas dizendo, eu fumo cigarro eletrônico porque ele é 90% menos prejudicial. Da onde saiu esse número? Isso. Ninguém nunca costumam falou. falar em 95%. E a gente que é cientista nunca falou isso, Exatamente. mas alguém falou. Né? E esse público, ele entra em contato, essa indústria enganosa, ela comunica principalmente através das redes. Essa indústria que sempre foi maldosa, sempre foi cruel, né? Sempre foi assassina, ela está se sofisticando, porque eu editei um vídeo agora de um menino americano que ele dizia assim, se o cigarro que eu fumei eletrônico não tivesse sabor de tabaco, eu não teria fumado. É porque ele tinha um sabor de manga. Então, uma coisa que não vai dar tempo para a gente abordar aqui hoje, que é a questão dos aditivos, né? A indústria está colocando aditivos à disposição dos usuários de cigarro eletrônico numa quantidade inimaginável. Eu não consigo imaginar existirem lojas com 20 mil sabores diferentes para você misturar e fazer a combinação que te agrade. 20 mil! A gente está acostumado com cigarro que você tem umas opções, poucas, de marcas, que já estão fechadinhas, você não tem como adicionar nada. Até isso está mudando, eles estão inventando umas pílulazinhas que bota dentro do cigarro para dar um sabor, umas cápsulas. Quer dizer, é coisa do mal mesmo. É coisa do mal e é coisa que está querendo fingir que é bom, porque se você precisa disfarçar, é porque não é bom. Né? É isso que a gente precisa entender. Antes que o programa acabe, deixa eu fazer uma referência que a Lúcia Simões desejou boa tarde para a gente, Mariana Pinho mandou um abraço para nós dois, e em referência ao que o Geraldo falou, Mariana disse que na primeira temporada de Strange Things tem imagens de pessoas fumando, e na maioria dos filmes indicados, outro comentário da Mariana Pinho, maioria dos filmes indicados ao Oscar tem cenas de tabagismo, e feitos isso um levantamento de uma ONG dos Estados Unidos, né? Então tem muita gente tentando ajudar, tentando fazer uma coisa, pesquisando, e você, Cristina, fez um trabalho primoroso. Geraldo, você não sabe, obrigada, mas a tese dela vai concorrer ao prêmio do CAPES de melhor tese de defesa de tese, de material do Brasil. O que é CAPES? Fala para o Geraldo. Que financia a pesquisa, né, as teses científicas. Não. É do governo. É um sistema enfim, de financiamento e publicação produção, científica, de produção científica, exatamente. E você vai encerrar o programa. Bom, eu vou encerrar
o Geraldo pediu que eu cantasse, mas eu não vou fazer isso com os ouvintes. Mas se ele tocar, você toca o violão, ela canta. Não Você precisa. sentiu, né? Ela voltou ao assunto. Um outro dia. Mas o que eu falo, Alexandre, é sempre assim, para as pessoas acreditarem nos seus recursos, né? Acreditarem na vida, na qualidade de vida, porque às vezes um comportamento que parece muito inocente pode custar a saúde daqui Sim. a alguns anos, né? Isso. Então, o que a gente precisa é ter informação e para os adolescentes, assim, consigam dizer não. Né? Sejam um exemplo bacana para isso, né? Sejam o que vocês acham que é melhor para vocês, independente do que as pessoas dizem, né? O que essa indústria mentirosa fala. Acredita na saúde, né? Acredita nos cientistas, acho que a gente está no momento de dizer isso, né? Vamos acreditar na ciência. E a ciência está mostrando que cigarro não tem nada legal, não tem nada bom, não traz nada para ninguém, a não ser dinheiro para quem vende. Isso. Então, a gente tem que se poupar. A gente sabe que o consumo de cigarro diário, mesmo um cigarro que não seja muito caro, mas no final do mês dá um valor que nas minhas pesquisas você consegue comprar 52 itens de supermercado com o dinheiro que você gasta com cigarro que te faz mal, né? Eu mencionei rapidamente que o cigarro mata um consumidor em cada 2, né? Tem estudos que já falam 2 em cada 3, mas enfim... Mas, Cristina, foi um imenso prazer ter você aqui. Espero que você volte. Vamos trazer você de novo. De repente, até para me ajudar, trago aqui você para que a gente conversar com outra pessoa, para fazer um trabalho. Eu gostaria de fazer um programa específico sobre o cigarro eletrônico. Não? Eu acho que é um momento que nós estamos. E vamos ver se a gente traz alguém da Anvisa, né? Aí eu chamo você, chamo Mariana Pinho, que está nos acompanhando, para a gente fazer um trabalho entrevistando alguém da Anvisa. Eu já conversei com a nossa diretora relatora, Cristiane Jourdan, e ela vai avaliar se cabe a ela, no momento que a gente está, dela vir aqui falar com a gente. Mas se vier, eu gostaria que você fizesse esse programa comigo. Conta tá bom? comigo e assim, é uma conversa franca. Acho que os ouvintes precisam ter certeza disso. É uma conversa franca, verdadeira, né? O que a gente está aqui é querendo a saúde das pessoas, não tem nenhum outro interesse senão o bem da população. Né? Exatamente. Geraldo, muito obrigado. Ouvintes, bom final de semana e divulguem depois essa edição e a que a gente vai fazer. Divulguem esse nosso programa aí que muita gente precisa receber informação. Grande abraço a todos.